Ter um storage na minha rede foi a melhor decisão que eu já tomei com relação aos meus dados. Nos últimos anos, eu explorei diversos dispositivos de diversos fabricantes, inclusive rodo atualmente 3 storages na minha infraestrutura. Mas um detalhe específico tem me chamado muita atenção de uma maneira extremamente positiva e hoje nós vamos falar sobre isso. NAS, ou Network Attached Storage, são dispositivos fabricados para rodar em 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano. E aqui tem um problema enorme para quase todo mundo, que é o custo de energia. Hoje, existem diversos NAS com processadores modernos que têm a capacidade de rodar gastando pouca energia. Isso tem de fato me chamado bastante atenção. Enquanto processadores como os Intel N100 ou N150 são ótimos para uso geral, alguns processadores ARM, como o RK3588C, ainda conseguem ter mais de 30% de economia de energia em cenários reais. No passado, eu já mostrei o DH2300 da Ugreen aqui no canal, que é um storage de 2 discos com um processador ARM RK3576 e 4 GB de memória RAM. E nesse vídeo eu recebi diversas perguntas sobre o modelo superior. Hoje, eu vou te mostrar esse modelo, quais são as diferenças principais e responder se vale a pena o investimento em uma solução como essa. E esse aqui é o DH4300 Plus da Ugreen, um NAS ARM com suporte a 4 discos, 8 GB de RAM, rede de 2.5 gigabits por segundo, podendo chegar até 128 TB de armazenamento. Na caixa, temos um manual de instruções, o folheto de garantia de 2 anos, cabo de rede da própria Ugreen, cabo de energia, fonte de alimentação de 12 volts, 6 amperes e 72 watts, e o storage em si, que lembra muito o DH2300 da Ugreen, só que aqui temos a rede de 2.5 gigabits e suporte a 4 discos com gavetas individuais. A instalação é muito simples e é exatamente igual à do DH2300. Então, se quiser ver o passo a passo, o vídeo vai estar no card e na descrição desse vídeo. Eu instalei 4 discos de 2 TB e fiz a inicialização do storage pool em RAID 5, que foi recomendado com a segurança de falha de um disco. Um detalhe que eu gosto bastante no sistema da Ugreen é o assistente que sugere os próximos passos. Eu acho isso extremamente útil, não só para usuários básicos, mas também para usuários mais avançados. Afinal, nem sempre nós lembramos de tudo. Uma grande diferença desse NAS com relação ao outro modelo é que o DH4300 Plus já suporta Docker oficialmente, o que foi um assunto que vocês me perguntaram bastante no vídeo anterior. E aqui no App Center podemos com um clique instalar o Docker no NAS. Dá para ver também que já temos outros aplicativos como o Home Assistant e o Jellyfin disponíveis no App Center. E eles são dependentes do Docker, o que não é nenhuma novidade, já que em todos os NAS, normalmente essas aplicações são executadas em containers. Depois de instalado, podemos clicar em abrir, e aqui temos uma tela bem clean e simples para gerenciar todos os recursos do Docker. Inclusive, ao instalar o Jellyfin, podemos ver que a imagem fica disponível no Docker, em um container, e um projeto é criado. E com o Jellyfin, tudo roda muito liso, rodando vídeos em 4K, não tive nenhum drop frame, e isso já era de se esperar, já que esse processador dá conta do recado. Para criar um novo container, primeiro precisamos efetuar o download de uma imagem, indo em imagem e pesquisando, por exemplo, Caio Delgado New/Doom, selecionando a tag e clicando em Confirm. Depois do download terminar, podemos criar um container indo em Container e em New Container. Selecionar a imagem e alterar os parâmetros caso necessário. Esse aqui eu vou manter com as configurações padrões. Para acessar a aplicação, podemos clicar no ícone de Quick Access, então na porta, e pronto. Aqui temos o Doom rodando diretamente no browser através do container hospedado no DH4300 Plus. E dá para instalar muito mais softwares aqui, como o Home Assistant ou até mesmo o Image, e tem vídeo aqui no canal sobre esses dois softwares que são muito bons. Eu rodei aqui os 4 containers do serviço do Image, Doom, Home Assistant e Jellyfin sem problema algum. O gerenciamento de memória e CPU do sistema da Ugreen deu conta do recado. Eu também transferi alguns arquivos e a velocidade estava muito boa. O interessante é que o Task Manager mostra quanto de transferência cada disco está fornecendo no momento, bem como a velocidade de leitura e escrita. E o upload de arquivos foi bem rápido. Nas configurações do sistema dá para ver informações do hardware como modelo, processador, temperatura, memória, informações de rede, versões do sistema e muito mais. Tudo de maneira bem simples e direta. Com relação ao desempenho, o DH4300 Plus é muito superior ao DH2300. Comparando com o Orange Pi 5 Max, o desempenho acaba sendo um pouquinho inferior, mas é preciso levar em conta que a comparação aqui é de um sistema NAS rodando no DH4300 Plus contra o sistema Linux sem UI no Orange Pi 5 Max.
Já comparando ele com outro NAS que tem exatamente o mesmo processador, que é o Unified Drive UT2, o DH4 Plus ganhou por bastante. Isso mostra que o software foi bem otimizado para o hardware que está rodando. Com relação à energia, por conta do processador nesse dispositivo, ele se deu muito bem, ficando por volta de 20 a 23 watts em idle com os 4 discos e 32 watts em pico. Um ponto negativo com relação a esse dispositivo é a quantidade de memória RAM. 8 GB não é uma quantidade ruim, mas seria muito bom se fosse possível ter uma versão com 16 GB, que daria para ter uma folga muito maior para rodar mais serviços em containers. Mas comparando com seu modelo inferior, o DH4 Plus é para mim uma opção muito mais sólida, com baixo gasto de energia, mas com bastante poder de processamento para dar conta de alguns containers. E de fato, o valor atual de mercado faz com que ele seja um ótimo competidor a outros dispositivos da mesma faixa de preço, mas que não entregam 4 discos ou não têm rede de 2.5 GB. Eu acho que esse dispositivo é uma ótima solução para home labs pequenos ou para quem quer dar um passo inicial, mas já com algum espaço para crescimento em hospedar os seus próprios dados, ou quer cumprir o backup 321 com uma cópia local ou até mesmo um off-site. Mas me conta aí nos comentários o que você achou dessa solução interessante e se acha que ela pode fazer parte do seu setup. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!